para ele. Ele contou um homem e uma mulher para isso. Deus se fez família. Né? Nós vimos, nós sabemos por meio da palavra de Deus. Ele era o verbo, era a palavra que estava junto de Deus, e se fez homem para habitar em nosso meio. São Paulo vai dizer lá aos Gálatas, se não me engano, no capítulo 4, quando chegou a plenitude dos tempos, ele nasceu por meio de uma mulher. O Filho do Homem veio por meio de uma mulher. Quem é essa mulher? Maria, a mãe de Jesus. Então Deus se fez família. Vamos ler Eclesiastes 17, para buscarmos até o entendimento e como viver esse chamado. Aqui tem algumas pistas. Deus criou o homem da terra, formou segundo a sua própria imagem e o fez de novo voltar à terra. Revestiu de força segundo a sua natureza. Determinou-lhe uma época e um número de dias. Deu-lhe domínio sobre tudo que está na terra. Fê-lo temido por todos os seres vivos. Fê-lo Senhor dos animais e dos pássaros. De sua própria substância, deu-lhe uma companheira semelhante a ele, com inteligência, língua, olhos, ouvidos e juízo, para pensar. Eu quero parar um pouco aqui, porque ainda na sociedade, na humanidade, talvez no Brasil, nosso país não é tanto, mas em outros países, até mesmo naquela região onde Jesus nasceu, a mulher não era nada, não era ninguém. Se pegarmos e realizarmos uma pesquisa sobre isso, procurarmos ler até um livro de um historiador da época, alguma coisa, nós vamos ver isso. Quem era a mulher naquela época? Primeiro, que a mulher não podia escolher marido. Foi assim com Nossa Senhora. Ela era considerada uma propriedade do pai. E a hora que os pais achassem um marido para ela, ela passava a ser propriedade do marido. Mas o eclesiástico está dizendo aqui que da própria substância do homem, o Senhor Deus deu a ele uma companheira semelhante a ele, com inteligência, com línguas, olhos, ouvidos e juízo para pensar. Apesar de que algumas não pensam, mas Deus deu a elas a mesma coisa que deu aos homens. Então a mulher não é inferior ao homem em nada. Para Deus é igual. Se nós formos estudar, tem um autor, um escritor, professor, José Antônio Pagola, ele escreveu Jesus, a aproximação histórica. E ele fala exatamente sobre isso. E uma das coisas que ele fala nesses escritos é que Jesus adquiriu muitas discípulas e amigas, companheiras, mulheres. Que naquela época era recriminado, não podia. As mulheres tinham um lugar separado dos homens para ir até o templo. E se fossem, tinham que até estar com a cabeça coberta. Não podiam expor a sua beleza
o contrário, que nós aqui, no nosso país, muitas vezes as mulheres expõem até demais a sua beleza. Mas voltamos ao texto. A partir do versículo 6, paramos no 5, né? Criou neles no homem e na mulher, a ciência do Espírito, encheu-os o coração de sabedoria e mostrou-lhes o bem e o mal. Pôs o seu olhar nos seus corações para mostrar-lhes a majestade de suas obras, a fim de que celebrassem a santidade do seu nome e o glorificassem por suas maravilhas, apregoando a magnificência de suas obras. Deu-lhe além disso a instrução, deu-lhes a posse da lei da vida, concluiu com eles um pacto eterno e revelou-lhes a justiça de seus preceitos. Viram com seus próprios olhos as maravilhas da sua glória, seus ouvidos ouviram a majestade de sua voz. Guardai-vos, disse ele, de toda iniquidade. Impôs a cada um deles, a cada um deveres para com o próximo. Trazendo agora para a nossa realidade, quantos conceitos, não é verdade? Quanta coisa a palavra nos ensina e nos orienta de que Deus nos deu. Então, da parte de Deus, nós temos todo o necessário: a ciência, a sabedoria, o discernimento, para saber viver esse chamado, essa vocação, que é o matrimônio. Que somos nós, seres humanos, que muitas vezes banalizamos, não damos o devido valor, não respeitamos. E é exatamente isso que Deus, que o Senhor quer trabalhar em minha vida, em sua vida, em nossa vida. Darmos o devido respeito e valor a esta vocação, a este chamado, a este sacramento pela qual nós recebemos e fomos chamados. Uma das coisas que nós pecamos, e pecamos muito, e muitas vezes os casamentos, os matrimônios não dão certo, porque falamos demais. E falamos coisas às vezes que não devíamos falar. Diz o Eclesiástico também, lá no capítulo 20, versículo 8, que é aquele que se espanta em palavras, aquele que fala muito, prejudica-se a si mesmo. São Tiago vai confirmar também isso lá no capítulo 1, versículo 19. Todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar e tardo para se irar. Às vezes, na maioria das vezes, nós realizamos o contrário. Falamos demais e nos irritamos. E nos irritamos e falamos ainda mais. Não é verdade? Então o Senhor quer nos ensinar. Ele tem conselhos, Ele tem a receita, Ele tem a